A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição dita cidadã é a 7ª que tivemos no Brasil. No dia 5 de outubro de 2018, ela completou 30 anos. As constituições anteriores são as de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967. A Constituição de 1824 é a primeira Constituição brasileira. Foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Nesta Constituição se destacou o fortalecimento da figura do imperador, com a criação do poder moderador, acima dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e a indicação pelo imperador dos presidentes das províncias. O direito ao voto era concedido somente aos homens livres e proprietários de acordo com o seu nível de renda, fixado na quantia líquida anual de R$100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Para ser eleito, o cidadão também tinha que comprovar renda mínima proporcional ao cargo pretendido. Essa foi a Constituição com duração mais longa da história do país. Durou 65 anos. A Constituição de 1891 foi promulgada pelo Congresso Constitucional, o mesmo que elegeu Deodoro da Fonseca presidente. Tinha caráter liberal e federalista, inspirado na tradição republicana dos Estados Unidos. As principais inovações da nova Constituição, datada de 24 de fevereiro de 1891, são a instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de governo, o estabelecimento da independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Estabeleceu-se também o voto universal e não secreto para os homens acima de 21 anos, porém foi mantido o veto do voto às mulheres, aos analfabetos, aos soldados e aos religiosos. Tivemos também a separação entre a Igreja e o Estado, não sendo mais assegurado à religião católica o status de religião oficial, bem como a abolição da pena de morte e a instituição do habeas corpus. A Constituição de 1891 vigorou por 39 anos. A Constituição de 1934 foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte no primeiro governo do presidente Getúlio Vargas e preservou a essência do modelo liberal da Constituição anterior. Garantiu maior poder ao governo federal. Instituiu o voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos e o voto feminino, mas mantendo a proibição do voto dos mendigos e analfabetos. Criou a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e as leis trabalhistas, instituindo a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o repouso semanal e as férias remuneradas. Fixou um salário mínimo e introduziu a organização sindical mantida pelo Estado. Proclamava a educação um direito de todos. Durou apenas 3 anos. Em novembro de 1937, tropas da Polícia Militar do Distrito Federal cercaram o Congresso e impediram a entrada de parlamentares. No mesmo dia, Getúlio Vargas apresentou uma nova fase política e a entrada em vigor de nova Carta Constitucional. Deu-se a supressão dos partidos políticos e a concentração de poder nas mãos de um chefe supremo. A Carta de 1937 possuía clara inspiração nos modelos fascistas europeus, institucionalizando o regime ditatorial do Estado Novo. Foi extinto o cargo de vice-presidente. A liberdade político-partidária foi suprimida e a independência dos poderes e a autonomia federativa foram anuladas.
Essa Constituição permitiu a cassação da imunidade parlamentar, a prisão e o exílio de opositores. Foi instituída a eleição indireta para presidente da República, a pena de morte e a censura prévia nos meios de comunicação. Os direitos trabalhistas foram mantidos. A Constituição de 1937 vigorou por 8 anos. A Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, retomou a linha democrática de 1934 e foi promulgada de forma legal após as deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. Entre as medidas adotadas estão o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. A Carta também devolveu a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, restabelecendo o equilíbrio entre esses poderes, além de dar autonomia aos estados e municípios. Outra medida foi a instituição de eleição direta para presidente da República com um mandato de 5 anos. Em 1961, sofreu importante reforma com a adoção do parlamentarismo, que foi posteriormente anulada pelo plebiscito de 1963, que restaurava o regime presidencialista. A Constituição de 1946 vigorou por 21 anos. A Constituição de 1967 foi promulgada pelo Congresso Nacional durante o governo Castelo Branco. Oficializava e institucionalizava a ditadura do regime militar de 1964. O contexto predominante nessa época era o autoritarismo e a política da chamada Segurança Nacional, que visava combater inimigos internos ao regime rotulados de subversivos. Foi adotada a eleição indireta para presidente da República por meio do colégio eleitoral formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas assembleias legislativas. O Poder Judiciário também sofreu mudanças e foram suspensas as garantias dos juízes. A Constituição de 1967 foi emendada por sucessiva expedição de atos institucionais, que serviram de mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extraconstitucionais. Um deles, o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, deu ao regime poderes absolutos, cuja primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano e o recesso dos mandatos de senadores, deputados e vereadores, que passaram a receber somente a parte fixa de seus subsídios. Das medidas do AI-5 se destacam a suspensão de qualquer reunião de cunho político, a censura aos meios de comunicação, estendendo-se à música, ao teatro e ao cinema, a suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos, decretação de estado de sítio pelo presidente da República e a autorização para intervenção nos estados e municípios. Promulgada no dia 24 de janeiro de 1967, vigorou por 21 anos. Atualmente em vigor, a Constituição de 1988 foi promulgada no governo de José Sarney. Elaborada por uma Assembleia Constituinte, legalmente convocada e eleita, e a primeira a permitir a incorporação de emendas populares. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, ao entregá-la à nação, a chamou de Constituição Cidadã. Seus pontos principais são a república representativa, federativa e presidencialista. Os direitos individuais e as liberdades públicas são ampliados e fortalecidos. É garantida a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O voto se torna permitido e facultativo a analfabetos e maiores de 16 anos. A educação fundamental é apresentada como obrigatória, universal e gratuita. Também são abordados temas como o dever da defesa do meio ambiente e de preservação de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como os sítios arqueológicos. Estabeleceu também novos direitos trabalhistas, como a redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas,
o seguro-desemprego e as férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. O habeas corpus foi restabelecido e tivemos também o fim da censura em rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação. No dia 5 de outubro de 2018, a Constituição Cidadã completou 30 anos. Das 7 constituições, 4 foram promulgadas por assembleias constituintes. 2 foram impostas, uma por Dom Pedro I e outra por Getúlio Vargas, e uma aprovada pelo Congresso por exigência do regime militar. Como disse Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes.